Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 20. Confesso que não iria tratar desse tema com vocês hoje. Tinha outro assunto para tratar com vocês. Mas eu noto o quanto será necessário trabalharmos sobre esse tema de hoje, sobre essa porção, sobre esses fatos. Porque para muitos irmãos e para muitas irmãs, tem sido dias muito difíceis. Aonde? Na cabeça, no coração. Eu tenho notado que uma boa quantidade de irmãos, de irmãs, estão atormentados por causa da questão política, por causa das discussões, por causa de opiniões. E, ao mesmo tempo, eu, como pastor de vocês, preciso fazer o que eu venho fazendo, que é o quê? Senhor, dá uma direção. Dá uma direção. Dá uma resposta. Me ajuda. Porque, irmãos, nós, pastores, somos formadores de opiniões. Eu estou aqui cuidando de vocês. Se eu falar algo ruim, prejudico vocês e prejudico toda a família de vocês. Se eu falar algo bom, ajudo cada um de vocês, a família de vocês e, quem sabe, as futuras gerações. Alguém que fala em nome de um grupo é um formador de opinião. E nós, pastores, professores, mestres, profetas, ministros do Evangelho, somos formadores de opiniões. A gente descarta isso, né? Nós não percebemos o poder da influência de alguém na nossa vida. Irmãos, a influência ela é muito grande sobre nós. A influência do que alguém diz, do que alguém fala, do que alguém publica, do que alguém ensina. E hoje eu quero trabalhar sobre esse tema e confesso que essa mensagem nasceu hoje cedo, porque eu vim preparando outros assuntos. Tinha outras mensagens e eu entendi de Deus que era para sermos ministrados por isso, e eu quero então falar com cada um de vocês sobre isso. O título da minha mensagem hoje é Sabedoria e Paz. Sabedoria e paz. Amém, irmãos? Sabedoria e paz. Você precisa de sabedoria? Precisa ou não? Oh, meu Deus. O homem mais sábio que possa existir no mundo, se for derramado o dobro para ele de sabedoria, é possível que ele faça mais coisas ainda. Você, pai, precisa de sabedoria para conduzir o seu lar? E você, mãe, para conduzir a sua família, os seus filhos? E as crianças precisam de sabedoria? Nós, pastores, precisamos de sabedoria? Um empresário precisa de sabedoria? Um funcionário precisa de sabedoria? Um professor da escola pública, colégio, universidade precisa de sabedoria? Precisa. A igreja precisa de sabedoria? Precisa. Precisamos de sabedoria o tempo todo, para tudo. E a sabedoria, ela é uma virtude divina, ela nasce em Deus e ela nos acrescenta sem jamais nos completar. Amanhã você pode se tornar mais sábio do que você é hoje, do que você foi ontem, e você ainda terá espaço para ser útil na sociedade, na vida, para mais gente, porque assim é a sabedoria. Ela nos acrescenta sem jamais nos completar, porque há uma obra inacabada nesse mundo, dentro da igreja, nos problemas das pessoas, para a gente ser bênção. Amém, irmãos? Você quer a sabedoria do Senhor? A gente vai orar no final pedindo sabedoria. Amém, irmãos? E paz. Paz. Ontem, num shopping, houve uma grande discussão, não sei se vocês viram, nas redes sociais, nos jornais. Uma briga violenta aconteceu no meio do shopping, numa loja, e foi uma coisa assim horrorosa.
E sabe o que foi mais horroroso? Não foi a briga, porque briga a gente vai ver sempre. Pessoas violentas, pessoas desequilibradas, pessoas mal educadas. Sabe o que é mais ridículo no meio de tudo isso? As pessoas do lado filmando. Irmãos, eu espero que não tenha nenhum membro da minha igreja lá, seja onde que for, ou algum discípulo meu, aluno do seminário, porque essa pessoa merece ser disciplinada na igreja. Irmãos, como que você vai ficar gravando algo? Olha que momento insano que a gente está vivendo. Enquanto o outro luta, o outro briga, e a gente gravando para pôr nas nossas redes sociais. Olha que momento ridículo a gente está vivendo. Estão entendendo, irmãos, onde eu quero chegar? Isso não é paz. Não é muito menos sabedoria. Isso não é paz, é guerra. Ora, eu estou vendo pessoas, eu estou vendo... Irmão, é o outro, e daí que é o outro? O que um cristão tem que fazer numa hora como essa? Não, apaziguar. Pastor, eu não sei fazer nada. Ore. Estão entendendo, irmãos? Não, hoje nós estamos vivendo dias, parece sutil, uma briga. Irmãos, é uma briga ali. Nós estamos vivendo momentos de um barril de pólvora, amados. Momento crucial. Sabe quem perde no meio de tudo isso? Quem perde são as almas, quem perde é o reino de Deus, quem perde somos nós. E nós, como igreja do Deus vivo, precisamos ter sabedoria e precisamos ter paz. Paz. Pastor, então quer dizer que a gente vai ser agredido? Não, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você vai ser um banana, que você não vai se defender numa hora que precisa. Não é isso. Mas a gente tem que ser mensageiro da paz. Amém, meus irmãos? Que coisa vergonhosa ficar gravando uma briga de um grupo, não importa se é um grupo de criança, se é um grupo de pessoas violentas, não faça isso, não publique, que beleza nisso. Olha onde a gente chegou, irmãos, em nome da visualização, em nome de uma curtida, em nome de sair nas redes sociais. O que Deus está pensando? Precisamos de sabedoria e precisamos de paz. Amém, meus irmãos? E é em virtude disso que eu confesso para vocês que o meu coração está em ebulição. Ebulição, porque ao mesmo tempo nós sonhamos coisas boas para o nosso país, sonhamos coisas boas para a nossa família. E como agir? Como agir? E a tese que eu quero defender hoje, em cima desse texto que a gente vai ler, é a tese do livro clássico. E em meus passos, o que faria Jesus? E em meus passos, o que faria Jesus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você em tudo que você faz, e eu faço. Quando eu venho para a igreja, e em meus passos, o que faria Jesus na igreja? E em meus passos, o que faria Jesus na minha casa? E em meus passos, o que faria Jesus no meu trabalho? E em meus passos, o que faria Jesus quando eu discuto um assunto que o outro não concorda comigo? E em meus passos, o que faria Jesus no meio de uma filha que vira briga, que vira visualizações tolas e fúteis? O que faria Jesus? E em meus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta que tem que acompanhar o cristão o tempo todo. Amém, igreja? Amém, igreja? Porque, irmãos, não pensem vocês que as armas dessa vida e desse mundo vão resolver as coisas. Não, nós como filhos de Deus precisamos das armas de Deus. E quais são as armas de Deus? A pergunta clássica: e em meus passos, o que faria Jesus? Nos dias bíblicos em que Jesus estava aqui nessa terra, o Império Romano dominava sobre todos. E o que Jesus fez ao levar o evangelho do reino aos corações dos judeus e de todas as pessoas ao redor de Israel e aos romanos? O que ele fez? O que os apóstolos fizeram logo depois que Jesus ressuscitou? É isso. Essa é a resposta. É tão simples, mas ao mesmo tempo ela é difícil. E por que eu estou pegando esse episódio aqui de 2 Samuel 20? A gente vem trabalhando na história de 2 Samuel. E 2 Samuel 19 acontece uma coisa muito curiosa.
Depois que Davi retorna, ou pelo menos ele está retornando para Israel, a briga continuou. A briga continuou. E aí acontece o episódio do capítulo 20 que a gente vai trabalhar. O povo ainda estava em estado de ebulição, com contendas. Pastor, mas Absalão não morreu? Morreu. Aitofel não morreu? Morreu. A revolta não acabou? Acabou. As 10 tribos de Israel não quiseram nomear de volta Davi como rei? Sim. Davi não aceitou? Aceitou. Mas e aí? E aí que não parou. Ué, por que não parou? Porque é assim, os homens são assim. Homens, quando eles querem poder, quando eles querem brigar, eles brigam o tempo todo. E aí onde eu entro e falo agora, é o título da mensagem de hoje: sabedoria e paz. Amém, meus irmãos? Irmão, deixa eu ser enfático nesse título aqui. Deixa eu ser enfático. Jesus tem poder de te curar do câncer? Tem ou não tem? Tem poder de curar da AIDS? Tem ou não tem? De um quadro terminal de Covid? Tem ou não tem? Tem. Deus pode nos curar da burrice também. Amém, irmãos? Amém? Pastor, eu sou meio lesado, eu não gosto de pensar. Em nome de Jesus, receba do Senhor sabedoria hoje. Em nome de Jesus. Pastor, eu não posso ver um burburinho que eu quero brigar. Receba em nome de Jesus paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Amém, irmãos? Deus pode mudar o nosso temperamento, o nosso comportamento, assim como a nossa cognição. Isso é milagre também. Amém, irmãos? Pode ver, as pessoas costumam dizer: pastor, eu não decoro a Bíblia, eu não aprendo a Bíblia. Ore! Deus, toque nesses neurônios, arranca os lesados, faça nascer neurônios bons. Senhor, faça um milagre. É verdade. Tem irmão sorrindo, é verdade. Quando a gente começa aqui a estudar no seminário, muitos alunos ficam desesperados. Eu falo: não, meu irmão, Deus cura tudo. Aí eu falo isso: Deus cura até da burrice. E aí a pessoa começa a ver que realmente, irmãos, a maior máquina no nosso corpo é o nosso cérebro. Segundo os especialistas, a gente vai começar, se vivêssemos 1000 anos, a gente começaria a perder a capacidade neurológica lá para os 900, entendeu? É isso. É por causa das doenças, de uma má alimentação, de uma vida errada, que a gente vai tendo alguns problemas, inclusive cognitivos. Mas uma das áreas do corpo humano que não deveria se deteriorar, ou pelo menos levaria quase 1000 anos para ser interrompido o processo. Pense nisso. Ou seja, quem é que deseja com que nós não pensemos? Irmãos, a gente tem por obrigação de ser uma igreja inteligente, uma igreja que pensa, que saiba refletir. E é isso que eu quero hoje trabalhar com vocês, porque esse episódio foi mais uma vez um episódio de briga, de contenda. Por quê? Porque as pessoas não sabiam nem conversar. O capítulo 19, no finalzinho do capítulo 19, do versículo de número 40 em diante, começa a falar que os homens de Israel começaram a discutir com os homens de Judá. Vamos ler essa porção. Vamos ler a partir do versículo 39. 2 Samuel 19, 39. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Versículo 40 do capítulo 19. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. 2 pontos, olha só, olha que interessante. Davi está voltando para casa, tranquilo. E agora vem reclamação. Reclamação vai ter? Irmão, vai ou não vai? A mulher vai reclamar? Vai. O marido vai reclamar? Vai. Os filhos vão reclamar? Vão. Os membros vão reclamar? Vão. Reclamação a gente vai ter o tempo todo. Lembra que eu falei que Deus pode nos curar da burrice? A gente tem que saber lidar com a reclamação. As pessoas vão reclamar do governo? Vão.
Vão reclamar de barriga cheia? Vão. Por quê? Porque o ser humano reclama. Precisamos de sabedoria ou não? Precisamos. Você gosta de reclamação? Não, eu também não. E murmuração? Piorou. Mas a gente tem que lidar? Tem. Dá para resolver matando? Não. Estão entendendo? É simples assim. Pastor, essa vida é muito difícil. Mas é a vida que Deus nos deu, é assim. Ou a gente encara e luta, ou a gente se entrega e literalmente não faz mais nada. E aqui, houve isso, os homens, olha só, começaram a reclamar. Olha só. Versículo 41 de novo. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Aqui, sabe briguinha de invejinha? Invejinha, coisinha de criança. Por que vocês foram proteger o rei e não contaram conosco? Ora, por quê? Porque o rei estava fugindo e Absalão estava atrás e tinha muita gente atrás do rei. Então, olha que pergunta mais tola. Pastor, as pessoas farão perguntas tolas? Farão. Algumas perguntas que parecem tolas não são tolas, viu, irmão? É para que tente pegar de você alguma coisa. Sabe aquela frase, jogando verde para colher maduro? Tem vezes que a pessoa, ou o grupo, ou as influências jogam uma coisa para colher outra. Irmãos, sejamos inteligentes em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diz sabedoria, 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 sabedoria. Pergunte o tempo todo para Deus: Senhor, o que eu faço aqui, Senhor? O que eu faço acolá? Nessa fala, nesse dizer, nessa situação. Irmãos, pastor, o senhor está dizendo que tem pessoas mal o tempo todo? Não, não tem pessoas mal o tempo todo. O que tem é demônios o tempo todo, tentação, isso tem. As pessoas tolinhas, elas vão existir, mas a gente tem que ter sabedoria para agir. E aqui, olha só, eles fazem uma pergunta tola, mas era uma pergunta capciosa, uma pergunta mal intencionada. Versículo 42. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas. Não foi Davi que respondeu, agora foram os homens de Judá. Ora, vocês estão falando de nós? A gente fala pelo rei. E eles responderam: fizemos isso porque o rei é o nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? A pergunta é feita para o rei. O rei não responde, quem responde é os homens em nome do rei. E aqui uma resposta áspera. Guarde isso. Provérbios ensina. Provérbios ensina. A palavra dura suscita a ira, mas abranda, acalma o furor. Amém, meus irmãos? Como assim, pastor? Alguém te perguntou de forma áspera? Responda com brandura. Mas se você também for áspero, meus irmãos, aí a tréplica vai ser pior. Estão entendendo, irmãos? Sabedoria, sabedoria. Em casa, não tem janta, mulher. Aí a mulher, não tem mesmo. Aí pronto. Aí não vai ter janta, não vai ter cama, não vai ter mais nada. Só vai ter o quê? Capeta ao vivo e a cores. Por quê? Porque tem hora que não teve janta, não é mais fácil o marido chegar e falar: bem, o que aconteceu? Hoje não tem janta, né? Aí ela vai falar: não, amor, aconteceu um imprevisto, etc e tal. Ele perguntou errado e ela respondeu errado. Mas poderia ser o oposto também. Horas, esse sapato no meio da sala chegou e já vai fazendo bagunça. Opa, uma camarada do jagunço já veio cansado, sofrendo, suado, foi tomar um banho, de repente tirou ali. Está errado, eu não admito, irmãos, eu não gosto de bagunça também. Ainda mais alguns sapatos que, pelo amor de Deus, parece ter um camundongo morto dentro, não é? E aí a mulher fica brava, mas olha a pergunta, né? E aí vem o marido e fala: ora, eu ponho onde quero. Aí pronto, está feito o barraco. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. A palavra dura suscita a ira, mas abranda, acalma o furor. Sabedoria e paz. Paz e sabedoria. Amém, igreja? E aqui, duas
tribos, ou pelo menos 2 grupos de tribos, Judá e as demais. Por que vocês protegeram o rei? Porque ele é o nosso parente mais chegado. Já trouxeram Davi aqui até para o lado pessoal. Ele é o nosso parente. Por acaso pegamos algumas coisas de vocês? Olha aí, mas não tinha acabado a guerra, irmãos. Tinha acabado tudo. Estão entendendo? Irmãos, a gente precisa ser sábio, irmãos. Precisamos ser sábios. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nesse momento que a gente está vivendo agora, muitas pessoas estão revoltadas. Pastor, a mídia está escondendo as coisas. A mídia não está publicando o que está acontecendo no nosso país. É verdade, a mídia está errada. A mídia é manipuladora, é vil, é cruel. Pastor, então o senhor defende passeata, o senhor defende... Eu defendo a liberdade, irmãos. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. Seja do grupo que elas quiserem ser. Vou ensinar agora 2 pontos aqui cruciais para vocês. 2 pontos cruciais: razão privada e razão pública. Immanuel Kant ensinava assim: o que eu penso pessoalmente é meu, resolvo em casa. Não posso fazer da minha verdade pessoal uma verdade pública. Razão privada, razão pública. Eu não como carne, você come carne? Razão privada. Razão pública, todo mundo come carne. Eu não posso condenar as pessoas porque elas comem carne. Eu como carne, tá, irmãos? E pode me convidar para o churrasco, tá? Não tem problema não. Mas eu tenho que respeitar você que não gosta de carne, que é vegetariano, que é... respeito. Razão privada e razão pública. A gente briga em função disso. A gente tenta colocar a nossa razão privada no público. Não, público. Outra coisa que Immanuel Kant ensinava: maioridade e menoridade. O que é isso? O que seria a menoridade? É uma pessoa que ela age sendo conduzida pelas demais. Ela não tem capacidade de escolher ou de opinar sem que outro ajude. Em nome de Jesus, receba a sabedoria hoje. Amém, irmãos? Quando a gente sai da menoridade e vai à maioridade? Quando a gente se torna inteligente e independente. Não é assim com as crianças? É, mas é assim na sociedade? Não. As pessoas, elas precisam de algo para ser conduzidas e não pelo que é certo. Pastor, então o que o senhor está querendo dizer com relação a esses dias? Irmãos, as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem, desde que não fira o direito de ir e vir das pessoas. As pessoas têm o direito de protestarem, têm o direito de falarem, têm o direito de defenderem ou de não defenderem. É simples assim. Isso vale para qualquer grupo social. E a gente está vivendo dias em que a gente precisa de uma opinião do outro para agir. Não, meu irmão, você pode agir por livre e espontânea vontade. Você é um ser livre que foi liberto em Cristo. Amém, meus irmãos? Desde que você tenha sabedoria e paz. Amém? É tão simples de resolver isso. É tão simples. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque nós precisamos, como igreja, nos posicionar de que forma? Nós estamos aqui cultuando a Deus por livre e espontânea vontade. Somos livres e a gente tem que defender essa bandeira o tempo todo, mas ao mesmo tempo não podemos oprimir quem pensa contrário a nós. Deixa eu explicar uma coisa dentro desse raciocínio que eu estou falando de Immanuel Kant, que é razão pública, razão privada, menoridade e maioridade. Olha só que interessante. Há 150 anos atrás, você sabia que os nossos irmãos crentes ou protestantes não podiam enterrar os nossos entes queridos no cemitério? Sabia disso? Sabia disso? História do Brasil. Talvez você me pergunte, mas por que não podia enterrar os nossos entes queridos nos cemitérios? Não tinham direitos civis. Simples, porque o que dominava no nosso país era o catolicismo. E o catolicismo via outras religiões, inclusive o protestantismo, como uma ameaça. Então o prefeito da cidade, junto com o padre, ou escorraçava, e quando não conseguia escorraçar os cristãos, impedia eles dos direitos de estudar, de ir aos hospitais e de enterrar os seus mortos. Houve um grupo de juízes
e de legistas, ou melhor, de pessoas do direito, que começaram a falar, não, isso está errado com o protestantismo, isso está errado com qualquer religião. E esse grupo fez uma defesa ao povo protestante. Sabe qual foi esse grupo? Os maçons. Os maçons, a maçonaria. Não estou fazendo uma defesa à maçonaria, tá, irmãos? Entendem? Eu não sou maçom, não estou fazendo uma defesa, estou falando sobre justiça. E a maçonaria, então, peitava os prefeitos, peitava as religiões e falava, não, as pessoas são brasileiras, elas têm que ser enterradas sim nos cemitérios, elas precisam. E é por essa razão que muitos cristãos no sul do nosso país se tornaram, inclusive, maçons. Houve um grupo que defendeu os protestantes, e que não só foram os protestantes, foram os das demais religiões, porque isso acontecia também com os das religiões afro. Precisamos de sabedoria, irmãos. Muitas vezes a gente está fechado no nosso gueto religioso e está matando os outros em nome de Deus. Estão entendendo? A gente precisa de sabedoria, irmãos. Se um grupo agora sair fazendo passeatas aqui espírita, a gente tem que respeitar. Se é um grupo, seja o que for, a gente tem que respeitar. Sabedoria. Sabedoria. O que eu penso privadamente, eu não posso impor ao grupo ou à sociedade. Eu não sou uma pessoa que vivo na menoridade, porque agora eu fui esclarecido, eu tenho uma Bíblia que eu posso ler. Meus irmãos, vocês já notaram que a Bíblia tem 66 livros? É um livro, é uma biblioteca. Ou seja, você tem que ser esclarecido, você tem que ser elucidado, e Deus vai te ajudar nessa caminhada. Amém, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso, voltando aqui ao episódio de Davi? Porque foi um episódio onde as pessoas começam a fazer rixas, começam a fazer brigas, e o povo mais uma vez vai ao campo de batalha. Por quê? Porque faltou o quê? Sabedoria e paz. Vamos continuar a leitura do texto? Versículo 43. Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Porque nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Olha aí, pastor, onde o senhor quer chegar para ir para o capítulo 20? Eu vou ser bem breve no 20. É bem simples. Palavras ásperas não vai te levar a lugar nenhum. Palavras brandas vai te dar um futuro brilhante em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Porque a palavra dura suscita ira, mas a branda acalma o furor. Faça o que você escolher fazer, mas tenha sabedoria e tenha paz. Amém? E agora o 20. Olha só. O cenário foi montado para quê? Para esse homem gadareno aqui. Ele não era de Gadara, mas ele era um gadareno, que é Seba. Vamos ler o 21. Também estavam lá um certo desordeiro chamado Seba, filho de Brique, de Benjamim. Mais um benjamita, mais um. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Chefinho, né? Chefinho, né? Lembra que eu falei que há pouco os ânimos estavam na flor da pele. E aí vem um desordeiro, um endemoniado, e a gente não tem parte com ele não. E aí os bobinhos vai e segue o tolo. Estão entendendo? Maioridade, menoridade, razão pública, razão privada. Estão entendendo como é importante ser inteligente? Vem um desordeiro, fala algo, e o que você como igreja vai falar, e o que você vai dizer, qual vai ser a resposta? E em meus passos, o que faria Jesus. Ponto final. Pastor, mas ele é um pastor, é ilustre na sociedade. Não importa. Quem disse que pastores não são desordeiros? Quem diz que líderes políticos não são desordeiros? Eles estão confortáveis lá nas suas proteções. Quem é que vai ser pisoteado? Há um provérbio africano que diz que na batalha entre mamutes, na batalha entre elefantes, quem perde é a grama. Você aqui é mamute ou é grama?
Meu irmão, homens poderosos fazem loucuras porque eles usam o povo como massa de manobra. A gente precisa ser inteligente, amém, irmãos? Não estou falando aqui que a gente não vai tomar um posicionamento. Deixa eu até explicar uma coisa aqui, até que foge um pouco à nossa alçada. Vocês se lembram de Martin Luther King? Aquele grande líder americano que lutou contra o racismo nos seus dias. Diferente do Brasil, a gente não tem esse problema, a gente tem outros problemas. Mas lá nos Estados Unidos, até hoje, ainda impera isso. Tanto é que Obama, depois de quase 500 anos de história dos Estados Unidos, é o primeiro líder que foi proclamado presidente da República negro. Por quê? Porque há uma briga lá violenta, assim, até hoje, por causa da questão racial. Mas Martin Luther King, enquanto fazia suas defesas públicas e passeatas como um pastor, irmãos, não se podia sentar um branco e um negro, um do lado do outro, nas condições públicas. O negro tinha que levantar. Era uma coisa absurda. Nas igrejas era parte dos brancos e o restinho parte dos negros. Era assim. Quando se podia entrar dentro da igreja? Pense nisso, irmãos. Pense nisso, você não poder entrar dentro de uma igreja. E você aqui que é moreno, que tem um cabelinho durinho, você nos Estados Unidos já é negro, viu? Você passa a chapinha lá, você já é negro, viu? Porque lá o negócio é tão sério. Passou a chapinha é negro. É um pouquinho mais pigmentado é negro. Ou é branquinho do olho azul e cabelo liso ou é negão. Para lá é assim. Até hoje, irmãos, é um absurdo. É um absurdo isso. Olha só. E naqueles dias, muitos pastores falavam, eu não vou brigar, eu não vou entrar nessa causa. Mas Billy Graham, o grande evangelista, ficou do lado de Martin Luther King. Billy Graham foi muito mal visto. Mas eu te pergunto, Billy Graham estava buscando algo que era para ter mais sabedoria e paz, ou era para dividir a nação? Sabedoria e paz. Mas Billy Graham foi mal visto, mal compreendido. Mas, irmãos, guarde isso aqui, ó, você é livre, irmão. Você é minha ovelha, eu cuido de você, mas a sua alma te pertence. Amém, meus irmãos? Você não pode viver sob coação. Você tem que ser uma pessoa esclarecida. Agora, quando um tolinho tocar a trombeta e falar, a gente não tem parte com ele, vamos atacar, não, pera lá. E em meus passos, o que faria Jesus? Esse caminho é de sabedoria? É. Então eu estou nele. Não é? Não estou nele. É simples assim. Jesus me curou da burrice, da ignorância, e me curou fazendo com que eu pense por si só. É caminho de paz? É caminho de paz. É caminho de harmonia? É caminho de harmonia, eu estou nele. Não é? Não estou nele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está sendo esclarecedor, irmãos? Está sendo? Eu espero que sim, porque aqui esse Seba era um gadareno que incentivou o quê? Aqueles que já estavam divididos. Irmãos, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo povo de Deus, vamos orar por nós, vamos orar pelas nossas crianças, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude nessa caminhada. Aí vocês dizem assim, pastor, mas ele era um tolinho. Será que ele teve pessoas que seguiram ele? Sim, irmãos. As 10 tribos de Israel seguiram eles. Olha só, versículo 2. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Brique. Pastor, de novo, mal tinha acabado o problema, já de novo. É assim. Por quê? Porque quando se fala asperamente, quando não se trilha caminhos de sabedoria, quando não se trilha caminhos de paz, é isso que acontece, são guerras, são revoltas, são rebeliões. Mas pastor, Davi não tinha nem enterrado o filho. Pois é, nem enterrado o filho, nem tinha mal, estava se enxugando, pois é, mais uma revolta. Mas o povo não queria, mas é assim, o povo é povo, irmão. Guarde isso, o povo é massa de manobra. Por isso que você não é povo, você é filho de Deus, amém? Você tem a mente de Cristo, você saiu de uma situação de menoridade das trevas para a maioridade com Deus. Você é inteligente, você tem as armas de Deus, você é livre em Cristo, amém, irmãos? E aqui, mas os de Judá, continuando o texto, permaneceram com o rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio.
ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresentem-se aqui com eles. E aí aqui eu vou resumir o texto para não ficar muito longo. O que Amasa, que é aquele general de Israel que agora vai substituir Davi? Então ele vai tentar unir o povo de volta, ele tenta unir o povo de Judá para se posicionarem, porque o próprio Davi disse: vai ser muito pior. Se com Absalão foi ruim, com esse tal de Seba vai ser muito pior. Ele vai arrancar os nossos olhos, vai querer nos matar. E aí acontece algo interessante, irmãos. O que acontece? Joabe, infelizmente, acaba matando esse Amasa traiçoeiramente. Nós não sabemos o porquê. Possivelmente porque talvez Joabe duvidava da índole de Amasa, mas foi um erro de Joabe. E aqui então, o que acontece? Os homens de Judá começam então a ir atrás desse Seba. Esse Seba vai para uma cidade que era fortificada e lá fica. Quando esse Seba fica nessa cidade fortificada, Joabe vai atrás. Então começa a fazer aquele palco de guerra. Vamos destruir a cidade, vamos catar o tal de Seba e vamos vencer a batalha. E agora eu quero te ler o versículo de número 16 com vocês. 16. Vamos ler a partir do 15. Ou melhor, 14. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maca. E todos os briquitas se reuniram para segui-lo. Ou seja, ele foi até essa cidade. Queria causar uma grande revolta. Joabe agora e os soldados de Judá estavam indo atrás. Olha que interessante. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel Bet-Maca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade. Olha só, ele estava dentro dessa cidade, possivelmente era uma cidade bem fortificada. E aqui Joabe falou assim: bom, uma coisa é certa, a gente vai entrar nessa cidade. Ele está cercado e vamos vencer essa batalha. Só que você há de ouvir comigo o que aconteceria com todos os habitantes dessa cidade. O óbvio. Como eles vão proteger um homem que está se levantando pela segunda vez contra Davi? Todos os homens, pelo menos, poderiam morrer. Pelo menos os homens. Então, o que diz o texto? Uma mulher? Uma mulher? Você quer sabedoria, minha irmã? Você quer sabedoria, meu irmão? Jovem, você precisa de sabedoria? Você pode ser a voz de Deus que salva uma cidade, que salva uma nação. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra, meus irmãos. Aqui uma mulher sábia impediu uma guerra. Lembram lá com Joabe? Joabe não, com Absalão? Quantos homens de Israel tinham morrido na batalha? Lembram? A gente estudou isso daí. Vamos lá, vamos ver se Deus curou da ignorância, da leseira. Vamos lá, quantos? Lembram? Israel? Morreram muitos. Bom, depois vocês façam a lição de casa. 20 mil homens de Israel foram mortos com Absalão lutando contra Davi. Os homens de Judá. Guardem isso. Agora uma nova guerra começa. E quantas pessoas estão para morrer? Muitas pessoas. São 10 tribos. Quantas vão morrer? A gente vai ver no texto. A diferença entre um sábio e um tolo. A diferença entre alguém que busca paz e quem busca guerra. A diferença entre alguém que tem sabedoria e quem não tem sabedoria. Porque Absalão levou à morte de 20 mil israelitas. Agora, nesse episódio aqui, Joabe mata Amasa por causa de umas questões pessoais e seja lá o que for. Mas agora eles estão indo fazer uma guerra e quantos vão morrer? Uma mulher sábia foi a resposta. Guarde isso, meu irmão. Uma mulher sábia salva o casamento. Um homem sábio salva a família. Um filho sábio salva a sua parentela. Uma pessoa sábia pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Que Deus te dê sabedoria em nome de Jesus. Muita sabedoria nas suas tomadas de decisão. Quando você ver uma pessoa querendo brigar com a outra, vai lá e apazigue, vai lá e ore. Faça o que é certo fazer. Por quê? E em meus passos o que faria o meu Salvador. É isso que a gente tem que fazer.
texto diz: uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Ela era sábia e corajosa, porque ela sabia que na cidade estava Seba, filho de Brique. E ela então vê que Joabe já está ali há alguns dias, está fazendo rampas e etc e tal, e vai entrar na cidade e ela grita: Joabe, venha falar comigo. Ela assume a responsabilidade. Vem cá, tem mulher que é mais macho do que muito macho? Tem, por quê? Porque os homens se acovardam. Ora, homem tem que ser homem tem que ser sacerdote do lar, tem que se posicionar. Agora, tem mulher que muitas vezes toma a frente. Por quê? Porque falta homens que tomam a frente. Que Deus levante na nossa nação mulheres sábias. Para quê? Para apaziguarem as coisas, começando dos nossos lares, começando da nossa vida. Amém, meus irmãos? Ela foi corajosa, mas ela não era aquela corajosa tola, porque tem aquele que é corajoso e tolo. Vem para a briga, vem mesmo. É tolo. Tolo. Ela era sábia e corajosa. Chamou Joabe. Venha, Joabe, quero falar com você. E Joabe, general, vai. Olha só. Versículo 17. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Aí, ó, olha como é importante a sabedoria e a paz. Sabedoria e a paz. Ouve o que eu tenho para dizer. Só diz algo sábio quem é sábio, e só dá paz quem tem paz. Irmão, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. O povo de Deus é brilhante na terra. A igreja de Jesus tem um poder extraordinário na terra. Nós somos aqueles que irão abençoar gerações. Guarda isso. Você pode ser útil não somente para a sua família, não somente para a sua cidade, mas você pode ser útil para a sua nação. É isso. Mas a gente precisa de sabedoria e precisa de paz. Olha só o que ela diz: ouve o que tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Versículo 18. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. O nome dessa cidade era a cidade de Abel. Havia uma escola ali, uma escola de uma tradição. Se dizia entre as pessoas: quando alguém precisa de sabedoria, vai lá na cidade de Abel. Essa cidade, que era uma fortificação, vai lá, porque lá tem homens sábios. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu sei que o tempo já está bem extenso, a gente vai ter ceia, mas eu quero guardar esse momento aqui. O poder das escolas. Joabe não era brilhante? Era brilhante. Lembra os filhos de Zeruia, que eu falei semana passada? Olha só que interessante. Joabe, Abissai e o outro irmão de Joabe, eles todos eram filhos de Zeruia. E quem era Zeruia? Era a irmã de Davi, eram sobrinhos de Davi. Era uma escola de soldados. E Amassa? Amassa era filho também de outra irmã de Davi, que era irmã de Zeruia. Por isso que Davi fala: você é sangue do meu sangue, faz as pazes. Guarde isso, o poder da escola. Judá era uma escola de soldados e de guerreiros. Por isso que Davi também foi esse homem guerreiro. Benjamim era uma cidade de guerreiro. Judá se tornou uma grande cidade de guerreiros. Por isso que eles protegem Davi, e Davi se torna esse exímio guerreiro, uma escola, uma influência. Meus irmãos, guarde isso no seu coração. Nós somos influenciados pelas escolas que pertencemos. Aqui a gente está falando de um general que nasce numa escola brilhante de soldados. Olha só que interessante. A família é importante. A sua família te forma, essa família local te forma, o nome Batista te forma, você é influenciado por isso. Guarda isso, meus irmãos, isso é importante. E olha agora aqui, essa mulher está dizendo: havia-se um ditado em Israel: quando alguém precisa de um conselho, vem na casa de Abel, venha nessa cidade, porque você vai ter bons conselhos. Guarda isso, o poder da escola. Uma escola. Ó, meus irmãos, como eu espero que vocês continuem sendo sábios e inteligentes, e que Deus me mantenha sábio e inteligente, conduzindo vocês, porque precisamos de sabedoria, precisamos de paz, porque há um poder nas escolas. Que escola pertencemos?
Qual é a escola que nós escolhemos ser? Que tipo de pessoas? Eu citei aqui Immanuel Kant, eu falei da razão privada, da razão pública, eu falei da menoridade, da maioridade. Que escola que vocês querem ser? Eu quero ser de uma escola que enobreça o meu mestre e que responda à pergunta: e em seus passos o que faria Jesus? Amém? Que escola que você pertence? Você pertence à escola de Jesus, você pertence à escola apostólica, à escola do Novo Testamento, e as nossas armas têm que ser armas de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui ela disse isso para ele, olha rapidinho para a gente correr, olha só, versículo 18, e ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procura destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Olha que pergunta sábia, que mulher corajosa. Ela vai até Joabe com coragem, mas ela faz uma pergunta. Olha, ela aguça a lembrança de Joabe. Joabe, antigamente se dizia, quando alguém precisava de um conselho, vem à cidade de Abel. Agora você vai querer arruinar uma cidade? Você vai querer destruir todos? Você vai acabar com essa história e manchar, vai ter uma mancha, porque essa cidade é uma mãe, Israel, ela tem uma história, é uma escola. Oh, meus irmãos, olha como é importante. Meu irmão, guarda isso, não deixa as vozes te iludir, não deixa os filhos de Brique te conduzir, o Seba, os gadarenos. Que o Espírito Santo de Deus te conduza o tempo todo, aqui na igreja, no reino de Deus e na vida, o tempo todo. Porque existem coisas que parecem ser verdades, mas são mentiras, e tem coisas que são mentiras e que parecem ser verdades. Então, que Deus te dê sabedoria em nome de Jesus. Versículo 20, Joabe responde: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Olha que fantástico. Joabe não está querendo entrar na cidade. Joabe não está criando pontes e tá todo mundo morrendo de vontade. Imagina Joabe, irmãos. Lembra que eu falei semana passada que Joabe pega as flechas e vai lá e mata, pelo menos tenta matar Absalão, não mata definitivamente. Os soldados de Joabe vão lá e acabam de matar. Por que Joabe foi tão cruel com Absalão? É simples, irmãos. Lendo a Bíblia, Absalão volta para a casa do pai porque Joabe pediu. Imagina a revolta de Joabe. Lá atrás, quando Davi orava, porque Davi orava por Absalão, ele estava no reino de Jesus, Joabe falava: traz o teu filho de volta, rei, traz o teu filho de volta. E aí até Joabe cria aquela situação, pondo uma mulher para contar uma história, para enganar Davi, e Davi descobre e diz: olha, Joabe está atrás de tudo isso, não está? Não minta para mim. Ela fala: realmente Joabe está. E aí Joabe traz então. Foi Joabe que trouxe Absalão. Joabe devia ter dentro dele essa revolta. Olha só que maldita hora, eu fui trazer o filho do rei de volta para casa. O filho do rei causa uma rebelião. Agora vem esse Seba de Brique, mais uma rebelião. Imagina a fúria dele. Ele não estava confiando em ninguém, nem no primo dele. Ele mata a massa, porque ele possivelmente, o texto não diz, mas ele desconfia. Pode ter sido poder? Pode ter sido medo de perder a liderança ali do generalato? Pode, mas ele mata o próprio primo. Imagina a fúria dele. E agora vem uma mulher sábia. Guarda isso, igreja, guarda isso. O poder da sabedoria, o poder da paz. Você é um homem de sabedoria, pai. Você é uma mãe de sabedoria, mãe. Vocês são homens de paz, em nome de Jesus. E aqui, olha só, ela faz essa pergunta para Joabe, e Joabe então responde: longe de mim uma coisa dessas. Ele foi apaziguado. Versículo 21, não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Brique, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me este homem e iremos embora. Joabe agora falou: bom, ele está aí dentro. Ele entrou, alguém pôs ele para dentro. Possivelmente não foi ela, mas ela foi a voz que foi solucionar o problema. Amém, meus irmãos? Olha só, alguns tolos colocaram esse rebelde dentro da casa. Agora uma mulher sábia, de uma escola sábia, resolveu todo o problema. E Joabe deu um desafio: ó, igreja, você tem um desafio daqui em diante.
Eu tenho um desafio daqui em diante, do quê? De conduzir a nossa vida com sabedoria e com paz. Amém, irmãos? Sabedoria e paz, sabedoria e paz. Mas e aí, pastor? É um problema, a gente vai ter que resolver. Como a gente resolve? Com as armas de Deus. Respondendo aqui pergunta: e em meus passos, o que faria o meu amado, o amado da minha alma? Então Joabe deu isso para ela: olha, esse não é o problema, entregue-me esse homem e iremos embora. Continuando o versículo 21, a mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Uau, pastor, ela teve uma atitude forte aqui. Ela preferiu a cabeça desse rebelde que tocou a trombeta, que causou uma guerra, do que a cabeça de todos os habitantes da cidade. Pastor, eu sei que isso é Velho Testamento, foge aqui à nossa alçada do Novo Testamento. Vamos fazer isso hoje na Nova Aliança? Nunca! As nossas armas são as armas que Jesus usou. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Porque eu sei que você de repente pensou assim: beleza, pastor, eu arranco a cabeça. Não, não arranca a cabeça de ninguém, arranca a cabeça do capeta. Amém, meus irmãos? É ele que você tem que arrancar. Amém? É isso. E ela disse isso. Irmãos, ela era sábia ou não era sábia? Ela tinha outra opção ou não tinha? Ela poderia entregar vivo, mas vivo possivelmente ele não iria, então ela não se importou. Ela reúne possivelmente os homens da cidade e fala: ó, esses são o termo, vocês querem ir para a guerra com o rei, com Joabe, ou querem entregar aquele que está causando uma nova rebelião? Vejam, ele era da tribo de Benjamim, morava nos montes de Efraim. Mas ele era o que o texto diz? Um desordeiro. Meu irmão, nunca siga desordeiro. Desordeiro tem a nossa denúncia. Amém, irmãos? Porque nós somos ordeiros. Somos sábios e buscamos a paz. Oh, pastor, está sendo uma resposta para você, meus irmãos? Para mim está sendo uma resposta. E eu agradeço a Deus por uma mensagem como essa. E aí ela disse isso: a cabeça dele será jogada do alto da muralha. 22, então a mulher foi falar com todo o povo. Ela falou com quem? Com o povo. E aí, vamos para a briga? Ou vamos dando o seu sábio conselho? Olha o que o texto sagrado está mostrando: que ela foi sábia. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Brica, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Quantas pessoas morreram com a batalha com Absalão? 20.000. Quantas pessoas morreram agora nessa revolta desse desordeiro com Seba? O próprio desordeiro. Deus fez justiça ou não fez justiça? Deus faz justiça, meu irmão. Abra os seus olhos, faça com que Deus conduza a sua vida. E para eu encerrar, eu quero ler apenas um texto que ontem o nosso querido irmão Davi publicou no grupo de edificação. Eu não conheço de quem é o autor, mas olha, esse texto eu achei lindíssimo. Diz assim o texto: se você coletar 100 formigas pretas e 100 formigas de fogo e colocá-las em uma jarra de vidro, nada acontecerá. Mas se você pegar a jarra, sacudi-la violentamente e deixá-la sobre a mesa, as formigas vão começar a se matar. Olha que interessante. Pega 100 formigas pretas e 100 formigas de fogo e coloca junto uma jarra de vidro. Deixa elas ali, elas vão ficar ali, porque elas se convivem, elas são formigas. Meu irmão, a gente convive com as pessoas, até que algumas coisas aconteçam. No entanto, quando alguém começa a pegar essa jarra e sacudir a jarra violentamente, elas começam a se matar. O vermelho acredita que o preto é o inimigo, enquanto o preto acredita que o vermelho é o inimigo, quando o verdadeiro inimigo é a pessoa que sacudiu a jarra. O mesmo é verdade na sociedade. Amém, meus irmãos? Essa frase é muito sábia. Sabe quem está sacudindo o Brasil agora? É o diabo. Abra os olhos, igreja. Abra os olhos.
Saiba que você tem um poder nas mãos de orar e Deus vai fazer justiça em nome de Jesus. Tenha sabedoria e lute pela paz. Haja democraticamente, mas não deixe o diabo sacudir a sua vida, sacudir a sua mente. Porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Amém, meus irmãos? E o texto continua: homens versus mulheres, esquerda versus direita, rico versus pobre, fé versus ciência, jovem versus idoso, etc. Antes de lutarmos uns contra os outros, devemos nos perguntar: quem balançou a jarra? Que nessa manhã, nesse culto tão especial, Deus nos dê sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Pastor, e aí o que eu faço? Você é livre de fazer o que você quiser, desde que você tenha sabedoria e paz. Sabedoria e paz. Por quê, pastor? Porque você é liberto em Cristo. Mas para quê? Para responder a grande pergunta: e em meus passos, o que faria Jesus? É simples assim. O reino de Deus é expandido, o nome de Deus é glorificado, e nós agimos como essa mulher sábia. Apaziguamos uma fúria, resolvemos um problema, e Deus vai fazer justiça sobre os maus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao seu coração, e agora eu quero orar. E agora a gente vai orar, para Deus nos dar sabedoria, para Deus nos dar paz, muita paz, para conduzir o nosso coração, para a gente poder cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse dia tão especial, por esse momento tão singular, e obrigado por essa escola, Pai. Sim, essa escola nessa igreja local, pelo qual o Senhor falou nessa manhã comigo, para eu trazer essa reflexão ao teu povo. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, não nos permita sermos conduzidos por nenhum baderneiro, inclusive dentro da igreja. Pelo contrário, Pai, queremos ser conduzidos pelo teu Santo Espírito, e queremos sim, Pai, viver em liberdade, em harmonia, em dignidade, fazendo aquilo que julgarmos ser correto, mas ao mesmo tempo, Senhor, sendo conduzidos por muita sabedoria e por muita paz. Pai amado, ajuda-nos, Pai, como maridos, as irmãs como mães e mulheres, as crianças como filhos e jovens como filhos, e nós como igreja, Pai, a sermos uma resposta na nossa família, entre os nossos entes queridos, para abençoarmos a nossa nação. Ao mesmo tempo, meu Pai, eu te peço, meu Deus, põe a tua mão sobre a nossa nação. Repreende as obras malignas, as obras diabólicas que têm sacudido a nossa nação. E ajuda-nos, Pai, sim, Senhor, a fazermos aquilo que realmente o Senhor quer para nós. Que é levarmos, ó Deus, a tua palavra ao coração das pessoas, que é construirmos e expandirmos o teu reino, e assim, Senhor, vivermos uma vida digna como filhos de Deus, e sempre e em tudo respondermos a pergunta: e em seus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? E é isso que a gente quer fazer, Senhor. É levar a tua palavra, é levar o teu amor, é batalhar as tuas batalhas, repreender o mal que tanto tem assolado a nossa nação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu faço essa última oração nesse período de clamor. Senhor, faz justiça na nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Puna milagrosamente todas as pessoas maldosas, assim como, ó Deus, aqui Seba, filho de Brique, era um desordeiro, que aparentemente conduziu um povo, que o Senhor puna, Pai, em nome de Jesus, aqueles que intentam mal do nosso povo, da nossa nação, aqueles que tentam o mal, Senhor, e que seja o Senhor quem faça isso. Porque, ó Pai, na briga de mamutes, como eu citei do provérbio africano, quem perde é a grama. Cuida da nação brasileira, meu Pai, cuida do povo brasileiro, meu Deus. Não nos deixa ser conduzidos, ó Deus, por ninguém nem por nada, a não ser por Ti, e que possamos ouvir a Tua voz e lutarmos a Tua luta e a Tua batalha, e expandirmos o Teu reino. Mas concede-nos sabedoria
e paz em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E eu quero fazer mais uma oração. Como eu disse, a gente ia fazer as orações por último, por você que está sofrendo. A Dalila, outras irmãs aqui da igreja que estão passando problemas de saúde. Vamos orar agora? Vamos, irmãos. E eu já peço para que o Cristiano e a Zé venham aqui para a ceia. Os músicos já possam subir aqui no púlpito. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles que estão sofrendo com a sua saúde. E te peço, meu Deus, põe a tua mão sobre o teu povo e abençoa a tua igreja. Pai, eu apresento os meus irmãos das nossas listas aqui da igreja, dos nossos amigos do mercado. E cada um, Pai, que tem passado dias difíceis, que a tua mão esteja sobre eles e que o Senhor possa curá-los. Sobre aqueles irmãos que estão passando por problemas emocionais, cure-os. Sobre aqueles que estão passando por problemas financeiros, solucione. Sobre aqueles que estão precisando de uma resposta no seu trabalho, ó Deus, faça um milagre. É assim que eu apresento e oro todos os pedidos de oração. Aqueles que estão com os filhos distantes da tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, Pai, para que realmente o teu nome seja glorificado, vidas sejam salvas e libertas, e que o Senhor opere maravilhas entre nós, em nome de Jesus. Amém.